Paz e graça, tudo bem com vocês? Pessoas, vamos retornando aqui os estudos da Bíblia. Vamos avançar aqui o conteúdo bíblico. Vamos para o capítulo 13 de Êxodo. Vai falar do assunto da consagração dos primogênitos e a partida dos israelitas. Então, recapitulando aqui resumidamente, a gente tinha parado no Êxodo capítulo 12, que foi a instituição da Páscoa. A gente viu no vídeo anterior de 40 minutos todos os detalhes de como a Páscoa, o seu significado espiritual. A gente tentou pegar todo o apanhado explicativo do capítulo 12. Então, a Páscoa é a primeira festa, a primeira data consagrada, o primeiro evento que Deus instituiu ali para o povo de Israel. E as suas implicações para nós aqui da Páscoa, a passagem, que o povo saiu da escravidão ali do Egito, representado aí pelo mundo, e foi em direção à terra prometida. E no meio do caminho tem o deserto, hostil e perigoso, e o povo estava com Deus para atravessar o deserto aí até chegar à terra prometida. Então a Páscoa, só para vocês ficarem cientes, ela tem aí a questão profética, né, que ela está remetendo ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que era o Cordeiro, o seu sacrifício na cruz para a expiação dos pecados das pessoas. E ali os primogênitos dos israelitas não foram mortos porque foram salvos justamente pelo Cordeiro, que está tipificado e referencial, está referenciado para Jesus Cristo. Então a Páscoa tem isso, já foi cumprido em Jesus. Representa a ceia também, o sangue do Cordeiro, a taça de vinho representa ali o sangue, e os pães representam o corpo de Cristo. E também uma semana representando o pão sem fermento, representando quando Jesus entrou em Jerusalém até a sua ressurreição, estava ali presente, que foi de um domingo a outro, com pão sem fermento. E também para as pessoas se livrarem de todo o pão sem fermento, que o pão sem fermento representa o pecador. Então a gente viu toda os detalhes do capítulo 12. O capítulo 13 começa com a consagração dos primogênitos. Os primogênitos não é uma festa, mas é uma determinação da lei que vai ser instituída mais para frente. Aqui só tem um pequeno preâmbulo, um pequeno anúncio. Tem algumas informações ainda que não estão ainda bem explicadas, mas Moisés já está dando, pela ordem de Deus, já está anunciando para os israelitas a questão da consagração dos primogênitos, que eles só iriam fazer quando chegasse na terra prometida. Então vamos lá para o capítulo 13 de Êxodo. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Por que tem que consagrar? Para os israelitas se lembrarem de que Deus salvou eles, os seus filhos, quando ele passou pelos os filhos dos egípcios e salvou eles, os filhos deles, os primogênitos. Então é para se lembrar disso. E para eles também saber que os filhos pertencem a Deus, que vêm de Deus, e os animais, para dizer que todos os animais pertencem a Deus, né? Todos os recursos que eles têm pertencem a Deus, a sua economia ali, os animais, tudo pertence a Deus, né? Os primeiros animais, os primogênitos, para dizer que a vida que foi dada ali para os animais vem de Deus, e para consagrar isso como consagrando isso para Deus, porque isso vem dele. E os primogênitos, além disso,
para os israelitas se lembrarem que eles tinham saído da terra da escravidão ali, que Deus tinha salvado eles. A consagração dos primogênitos também tem uma questão profética. Vamos ler aqui Colossenses 1,18. Está falando de Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então a igreja já é tipificada como corpo. Ele é a cabeça, a liderança. É o princípio. E o primogênito dentre os mortos. E o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia. Então aqui o Colossenses 1,18 está se referindo a Jesus Cristo, que ele é o primogênito dentre os mortos, que ele foi o primeiro a ressuscitar lá, depois que ele foi morto e ressuscitou no terceiro dia. Ele foi o primeiro dos que morreram a ressuscitar e receber o corpo glorificado. Então por isso que está se referindo neste sentido. Que Jesus foi o primeiro. Isso para os salvos lá do futuro. Todos os primeiros que vão sendo salvos na primeira ressurreição, já vou alertando aqui, a primeira ressurreição é para os salvos. Então os primeiros a serem salvos são os que pertencem a Cristo, os que têm a fé em Jesus Cristo, na sua morte expiatória. Então está remetendo também para os primogênitos. Então eles vão pertencer a Deus, eles vão ir para Deus. Por isso que tem que consagrar a Deus, eles vão ser consagrados para Deus. Remete aos salvos, que vão ser os primeiros. E os ímpios, os que não crerem em Deus, não são os primogênitos, vão participar da segunda ressurreição. E eles não vão para Deus. Daí nesse caso iriam para o inferno, né? Mas isso é uma questão mais para frente, é uma questão profética que já deu uma chave de entendimento para vocês. Se caso vocês não estiverem entendendo, podem continuar lendo o estudo de Êxodo. Isso é uma informação um pouco mais avançada. Daí vocês retêm a informação, daí quando chegar no momento exato da leitura da Bíblia, quando chegar naquele momento exato, vocês vão se lembrar do Êxodo 13 e vão ligar um ponto a outro. Então tudo aqui tem um propósito. Deus tem a parte espiritual de ensino e ser uma coisa profética que remete ao futuro. Já vão sabendo disso. A consagração dos primogênitos, não é? Primogênito dentre os mortos, Jesus, para consagrar para Deus, pertence a Deus. Então disse Moisés ao povo: comemore esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa, com a ajuda de Deus. Vocês saíram da terra da escravidão e não sozinhos. Não comam nada fermentado, pois ele representa o pecado. Neste dia do mês de Abib, então o mês de Abib é o mesmo que Nissan. Só que Nissan é um nome mais babilônico e Abib é mais israelita. Mas os dois remetem ao primeiro mês. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar esta cerimônia no mesmo mês. Ele está relembrando eles. Quando eles entrarem na terra de escravidão, vão ter que repetir isso. É de ano em ano. Quando eles entrarem na terra da terra prometida. Durante 7 dias comam pão sem fermento. E no 7º dia, sábado, façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Esse versículo 9, os israelitas mais tradicionais, eles interpretam como é um objeto que eles põem na testa, que eles acham que tem que fazer isso, pois eles interpretaram literalmente, mas isso tem no sentido figurado. É para as pessoas guardar a lei na mente e praticar a lei, né? Não é para botar um negócio na testa aqui. Filactérios parece o nome.
que os israelitas fazem. Será como? Ó, como. Quando tu tem o como, quer dizer um advérbio de comparação, mas não que seja igual. Só tá usando uma linguagem como. O sinal ali do... Isto será um sinal como um memorial em suas testas. Não que é para botar uma coisa escrita na testa. Para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa. Aí os israelitas vão lá e fazem isso. Pera aí. Caiu a internet aqui. Eu ia mostrar o negócio que eles fazem. Bom, cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano, depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados. Separe por o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Falando para os animais. Mas se não quiserem resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre seus filhos. Só que aqui não diz como é que vai resgatar. Então os filhos, eles, aqui na lei, mais para frente vai ter o detalhamento de como é essa consagração ao Senhor. A criança é recém-nascida e vai servir como se vai servir no tabernáculo, vai fazer coisas religiosas, assim, vai ser consagrado a Deus, vai viver um pouco ali dentro do ambiente religioso ali, e depois de um certo tempo ele volta para sua família, e isso é o resgate, vai ter que ser resgatado. Só que ele não disse como vai ser resgatado, não tem essa informação vai ser mais para frente, porque os israelitas ainda não entraram na terra de Canaã, mas Moisés já está avisando que vai ter este ritual ali pro povo fazer. Então a criança nasce ali, fica um tempo ali, depois volta para a família. Isso é o resgate. Para o animal também, o animal recém saído ali recém é nascido, vai ali para o tabernáculo, para o ambiente religioso, é consagrado ao Senhor, fica ali ali preso em algum lugar ali, cresce um pouco e se a pessoa quiser resgatar é trazer de volta. Ela tem que pagar um cordeiro. Ali se for um jumento é um animal considerado impuro, conforme a lei. Então os animais impuro e pura vai ser detalhado também mais para frente. Ali jumento já era impuro, todo mundo não se alimentava desse animal e era um animal considerado muito difícil, um animal teimoso, muito complicado de se dar, muito difícil de se administrar. É um jumento. Aí tem que resgatar com um cordeiro. Mas se não quiser, é para quebrar-lhe o pescoço. Então jumento espiritualmente quer dizer toda aquela pessoa teimosa, né? Se a pessoa teimosa, ela continua teimosa e não quer ser ajudada, ela vai perecer, vai lhe quebrar o pescoço, ela vai perecer aqui na terra. Mas se ela quiser ser salva pelo sangue de Jesus Cristo, ela pode ser resgatada por Jesus Cristo. Daí ela deixa de ser jumento ali, os seres humanos, né? Ali no ritual, o jumento é resgatado por um cordeiro. Então tudo tem um significado espiritual. Resgatem com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre seus filhos. Só que não diz como vai ser o resgate. Não tem essa informação, mais pra frente vai ter. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes: com a mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homem como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primogênitos de macho de todo o ventre e resgatamos nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Ali está a travessia do mar, mas está errado esse título. É a partida dos israelitas. Está errado esse título. Ainda não vão atravessar o mar. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Então o caminho mais rápido e curto
para os israelitas era a rota dos filisteus. Só que Deus não permitiu e fez com que eles fizessem uma parábola e percorressem o deserto, pois na terra dos filisteus tinha muita guerra e muita batalha, e o povo não estava preparado para ter guerra e batalha. E o povo de Deus teria que ter mais confiança nele, teria que ter uma experiência mais intensa com Deus, uma experiência verdadeira para que eles pudessem superar as dificuldades. Eles não estavam ainda com esse espírito de enfrentar as dificuldades no meio do deserto e entrar na terra dos filisteus. Os filisteus já tinham um exército mais poderoso e eles poderiam se desanimar facilmente e quiser voltar para a terra da escravidão, pois eles não confiavam muito em Deus. Então Deus ainda queria fazer alguns prodígios no meio deles e fazer alguns ensinamentos espirituais. Então, prevendo tudo isso, Deus, com a sua onisciência, fez com que eles não fosse pela rota dos filisteus e fosse para um caminho mais longo, porém um caminho melhor que era para eles ali. E aí, continuando assim, Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José os havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. José fez com que eles prestassem o juramento de levar os ossos dele do Egito para Israel, quando José tinha morrido. O José, filho de Israel, de Jacó. E eles fizeram isso, se lembraram. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. É bem perto ao Mar Vermelho. Estou sem internet aqui, não dá para mostrar, mas é bem perto ao Mar Vermelho, estão bem próximo ao Mar Vermelho. Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então o Senhor estava auxiliando, estava presente. O Senhor não abandonou o seu povo, ele estava presente para ajudar eles a superar as dificuldades da vida neste deserto. Que o deserto representa esse deserto do mundo aqui, onde a gente vive. Depois que a gente sai da terra da escravidão, a gente está no deserto aqui e ainda não acabou a batalha ainda. A gente está ainda no deserto para entrar na terra prometida. Terra prometida espiritualmente quer dizer a eternidade, a terra prometida. Naquela época lá a terra fisicamente era Canaã. Então este é mais um significado. Numa coluna de nuvem, que ele mostrava sua presença, sua glória numa coluna de nuvem. E de noite numa coluna de fogo. Fogo representa Deus também. De nuvem porque não precisava de fogo, já estava iluminado. E de fogo de noite para não ficar muito escuro, pois para eles poderem chegar e poder caminhar também durante a noite, para a caminhada ser um pouco mais rápida, né? E no deserto as caminhadas são mais de noite, porque o calor é muito intenso durante o dia. Então de noite é um pouquinho melhor para caminhar. Este é o capítulo 13 de Êxodo. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Agora vamos dar mais um intervalo. Aqui já temos muitas informações. O capítulo 12 requer muito estudo, pois é um capítulo crucial que muda o foco e aprofunda o ensino espiritual. O 13 um pouco mais, e o 14 vai ser um pouco mais tranquilo, se bem que tem a travessia do mar, e os egípcios não vão deixar barato e vão querer perseguir os israelitas. O faraó ele acha que ainda pode pegar o povo e trazer de volta ao Egito, só que ele está redondamente enganado. Este é o capítulo 13, espero que vocês tenham entendido, pessoal. Até o próximo capítulo. Tchau.